Olá, turma! Tudo bom? Bom, galerinha, hoje nós iremos de correção, certo? Para a finalização do módulo de vocês, porque sabemos que na semana seguinte nós iniciaremos, não é isso? A semana de avaliação, certo? Vamos lá? Na página 15, tem assim: com a ajuda de sua família, pesquise alguns exemplos de direitos inscritos na Constituição Federal de 1988 e que são colocados em prática onde você mora. Organize esses exemplos em direitos políticos, civis e sociais. Certo? A prova vai dar algumas sugestões, porque essa atividade ela foi individual. Tá bom? Nos direitos políticos, nós podemos citar a ocorrência de votações, né, para prefeito e vereadores, o que expressa a consolidação do direito ao voto. Também podemos citar a existência da associação de bairro e de sindicatos. Direitos civis. Podemos citar a existência, né, de várias tradições religiosas, o que expressa o direito à liberdade de crença e à organização de alguma manifestação política, como protesto, greves, né, que demonstram a efetivação do direito de liberdade de expressão. Direitos sociais, vocês podem citar a existência de escolas, hospitais e bibliotecas públicas da cidade onde moro, ou também a existência de praças e parques públicos. Esses serviços, eles representam, né, a efetivação dos direitos à educação, à saúde e ao lazer. Vamos para a próxima página. Agora na página 18, tem assim: explorando documentos. Leia esta imagem, né? Esta imagem é a marcha, né, contra a violência nas ruas no complexo da favela da Maré, no Rio de Janeiro. Essa fotografia ela é de 2017, certo? O que foi registrado na foto? Crianças do Rio de Janeiro, né, participando de uma manifestação pelo combate à violência, certo? No segundo tem assim: o que significam as flores e as pombas desenhadas no cartaz? Tanto as flores quanto a pomba são símbolos relacionados ao desejo de paz, certo? No terceiro, essa imagem também representa um direito reconquistado e inscrito na Constituição Federal de 1988. Que direito é esse? O direito à liberdade de expressão, certo? No quarto, complete o texto utilizando as palavras em destaque. Vamos lá? Agora aqui no texto tem assim: os direitos do cidadão brasileiro foram inscritos em constituições, certo? A que está vigente foi criada em 1988 e é conhecida como Constituição Cidadã, porque ela garante muitos direitos, não é verdade, que são importantes para os cidadãos viverem com dignidade. Vamos para a próxima? Bom, turma, na correção agora, nós iremos para a página 27, tá ok? Leia estas frases e pinte de verde os quadrinhos das afirmações verdadeiras. Vocês irão pintar o primeiro quadrinho: todas as pessoas do mundo são iguais em direitos, contudo, são diferentes em outros aspectos, como cultura, etnia, história de vida. Vocês irão pintar o terceiro quadrinho, que para assegurar o exercício da cidadania para toda a população brasileira foram criados estatutos, como do idoso e das pessoas com deficiência. E o último quadrinho, que diz assim: as pessoas com deficiência têm direito, né, a serem incluídas na sociedade sem sofrer discriminações e preconceitos. Ainda na página 27 tem explorando documentos. Leia este trecho de documento.
o artigo 9º, né? É obrigação do Estatuto garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. De acordo com o texto, responda às questões. O texto apresentado, ele faz parte de qual documento? Quando esse documento foi criado? Esse trecho, ele faz parte do Estatuto do Idoso, que foi criado em 2003. E na letra B, que direitos dos idosos estão inscritos, né, nesse trecho, o direito à vida e à saúde. Vamos para o próximo? Agora na página 29 tem assim: leia alguns princípios estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos da Criança. Tem aqui alguns, certo? Onde vocês irão ler. E logo embaixo tem assim: de acordo com o texto e os seus conhecimentos, respondam às questões. Na letra A, por que esses direitos são importantes para você e para todas as crianças? Nós sabemos que são importantes porque eles garantem, né, uma vida digna e um desenvolvimento pleno na infância. Na letra B, escreva exemplos de como esses princípios são colocados em práticas no cotidiano das crianças. Bom, as crianças não podem ser alvo de preconceitos. Elas devem conviver de forma harmoniosa com os familiares, frequentar a escola e ter tempo para brincar, não trabalhar, não ser abandonada, entre outros exemplos, não é mesmo? E no segundo, use as palavras do quadro e no caderno escreva um resumo sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Esta é com vocês, tá certo? Bom, na página 33 tem assim: de acordo com a leitura das fontes, responda as questões. Essas fontes estão na página 32, certo? Que posicionamentos são apresentados sobre o uso do celular durante o estudo escolar? Bom, o posicionamento 1 apresentado na fonte 1 é contrário ao uso do celular, pois há argumentos, né, de que o uso do aparelho para estudar, ele pode desconectar e provocar cansaço. O posicionamento apresentado na fonte 2, ele é favorável ao uso pedagógico do celular, ou seja, para fins de aprendizagem. Já na fonte 3, possibilita uma leitura positiva sobre o uso do celular nos estudos, certo? E o terceiro, ou a letra B, tem assim: entreviste um adulto de sua família sobre o que ele pensa do uso do celular nos estudos. E vocês vão escrever no caderno a resposta, certo? Aí vem: você é a favor ou contra o uso do celular durante os estudos? Escrevam a justificativa para a sua opinião e conte a sua resposta aos colegas. Então é com vocês também, certo? Bom, turma, agora na página 34 tem assim: escreva 2 direitos, né, dos povos tradicionais do Brasil. O direito à terra, à educação adaptada e específica, à formação e à preservação dos modos de vida, entre outros. E no segundo, marque com o X a informação correta. Você irá marcar o último quadrinho, né, onde tem escrito: os povos indígenas e as comunidades de ribeirinhos e quilombolas têm histórias e modos de vida diferentes, que necessitam ser protegidos por meio de direitos específicos, certo? Agora na página 36, a última tem assim: atividades. Primeiro, quais são as dificuldades que os indígenas e quilombolas enfrentam no processo de demarcação das terras que tradicionalmente habitam? Bom, os povos indígenas e quilombolas, eles não têm documentação que comprova, né, a posse das terras há muito tempo por seus antepassados, o que dificulta o processo de demarcação. No segundo, qual é a sua opinião sobre a demarcação de terras indígenas e quilombolas? A gente sabe que essa resposta é pessoal, mas a gente pode sugerir da seguinte forma: devem ser incentivados, né, a considerar a importância da terra para os povos tradicionais e o direito que tem sobre os territórios que habitam,
certo? No terceiro qual é a importância das tecnologias digitais para os indígenas dos dias atuais? É importante nós refletirmos sobre isso, né? O uso das tecnologias como uma maneira de disseminar importantes informações sobre a violação dos direitos dos indígenas, como a invasão de terras e o desmatamento de floresta. Muitas vezes esses indígenas, eles se encontram afastados, né, dos grandes centros urbanos, e as tecnologias digitais são um dos meios, né, um dos únicos meios disponíveis para a comunicação em longa distância. Bom, turma, essa foi a nossa correção. Encerramos o módulo. A próxima pede para que vocês estudem, leiam antes de fazer a prova, certo? Beijo no coração de vocês e até a próxima semana de aula, porque a seguinte é a de aula. Beijos, fiquem com Deus e boa sorte!